Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa forma de entender nossos padrões internos, sabe? Usando duas lentes que o material da Janete Menezes chama de complementares: Uhum, o mapeamento emocional e o mapeamento espiritual. exato. A ideia é investigar como o passado e, bom, certas dinâmicas que as fontes descrevem como espirituais, como elas podem estar ligadas, moldando o agora. Isso. A gente vai usar trechos dos cursos Fundamentos do Mapeamento Espiritual e do módulo cronológico Resgate de Memórias Emocionais. Tá, vamos começar a entender isso melhor. Para começar, assim, qual a diferença principal entre essas duas abordagens na prática, segundo esses materiais? Olha, basicamente o mapeamento emocional, como está descrito ali, foca mais na nossa história, né? O que a gente viveu. Tipo eventos, traumas. Isso, traumas, crenças que vieram daí. É um trabalho para achar as dores, os gatilhos, entender como certos comportamentos se formaram, sabe? Hum, Pensa, sei lá, alguém que se sente muito rejeitado. Esse mapeamento ajudaria a ligar isso talvez a uma ausência na infância, por exemplo. entendi. As ferramentas que eles citam são a linha do tempo da pessoa, escuta focada. O objetivo é a cura emocional. É como olhar para os galhos, para os frutos da árvore, o que está visível. Certo. E o espiritual? Já o mapeamento espiritual, também segundo as fontes, ele vai investigar o que chamam de influências invisíveis. Raízes espirituais, padrões que podem vir de gerações, sabe? Ah, tipo padrões de família? Exato. Ou até alianças que a gente fez sem notar. O foco é discernir o que as fontes chamam de portas abertas. Portas abertas. Como assim? É, tipo, pecados não resolvidos, votos que a pessoa fez para si mesma, ou até maldições que o material cita. E aí, romper o que chamam de legalidades espirituais. Legalidades. Seriam como direitos que essas influências negativas teriam por causa dessas portas abertas, entende? No mesmo exemplo da rejeição, essa abordagem poderia olhar para um padrão familiar de abandono ou um voto interno do tipo nunca mais confio. Faz sentido. As ferramentas são diferentes, imagino. Sim, bem diferentes. Oração, discernimento, confissão, renúncia, tudo baseado em princípios bíblicos, segundo o material. O objetivo é quebrar ciclos espirituais. A ideia aqui é ir mais fundo, nas raízes mesmo da árvore. Entendi. Então, não é que uma anula a outra, né? Elas olham para camadas diferentes. E as fontes sugerem que funcionam melhor juntas, certo? Uma revela a ferida, a outra talvez a origem mais profunda. Exatamente. A visão ali é que tratar só o emocional pode até aliviar, mas talvez só temporariamente, se a tal raiz espiritual não for cuidada. E o contrário também vale. A ideia da integração é buscar uma libertação mais completa. Falando dessa parte espiritual, que princípios são chave nesse processo de mapeamento? O que os materiais destacam? Olha, 3 pontos são bem centrais ali. O primeiro, essa dupla, verdade e vulnerabilidade. Hum, Citam até João 8,32, conhecereis a verdade, enfatizam muito a necessidade de ser sincero, radicalmente sincero consigo, e a vulnerabilidade não como fraqueza, mas como coragem, sabe? Coragem de dizer, aqui dói. Porque, segundo eles, Deus só transforma o que a gente traz para a luz. interessante. Qual o segundo? O segundo é o guia do Espírito Santo. Lembra que não é para ser um processo solitário. Ele é apresentado como o consolador, o conselheiro que ajuda nisso. Ok, e o terceiro? E o terceiro é o tempo do processo. As fontes alertam, sem pressa, sem auto-engano. A cura profunda leva tempo, exige paciência. Citam até Hebreus, sobre não retroceder. Faz todo sentido. E sobre aquelas fontes de influência espiritual que você falou, padrões de gerações, votos, portas abertas. Os materiais dão exemplos mais concretos? Dão sim. Eles ilustram. Para padrões geracionais, falam de casos tipo uma mulher que nota que repete um padrão de ficar quieta, submissa, como a mãe e a avó. Ou um homem que luta com o medo de fracassar, que também era do pai e do avô. Nossa. E os votos? Nos votos ou alianças inconscientes dão exemplos como, sei lá, alguém que depois de uma traição faz um voto para si, nunca mais confio em ninguém, e acaba se isolando. Ou alguém que jura, nunca vou ser como meu pai, mas fica preso naquela dinâmica, só que pela reação, entende? Entendo. E as portas abertas? As portas abertas são descritas como brechas na alma mesmo,
Coisas como mágoa guardada, mentirinhas que a gente acha que não são nada, orgulho escondido, inveja. Essas coisas abririam brechas. Para lidar com isso, então, que ferramentas práticas o mapeamento espiritual sugere? Os materiais descrevem algumas. Tem o diagrama das raízes, que é um jeito visual de ligar os frutos, os problemas de agora, com as possíveis raízes emocionais e espirituais. Visual. Tem a linha do tempo espiritual, que é revisitar fases da vida, mas olhando por um filtro espiritual. A oração dirigida, que seria um diálogo bem intencional com Deus para buscar revelação sobre algo específico. E ainda um mapa de influências espirituais, que é um exercício para mapear como comportamentos se ligam a influências de família, votos, ambientes. Essa ideia de olhar para trás no tempo me lembra o outro módulo, o resgate de memórias emocionais. Como ele funciona, especificamente? Ah, sim. Esse módulo detalha um processo mais focado na emoção mesmo. Começa com a porta de entrada. Um gatilho, um sentimento ruim no presente. Algo que incomoda agora. Isso. Daí, usa-se a linha do tempo regressiva. É basicamente seguir esse sentimento para trás. Tá, e antes disso, quando eu senti isso? O objetivo é achar a memória raiz, a primeira vez ou a vez mais forte que aquele padrão emocional apareceu. A origem do sentimento, então. Exato. Depois vem o reprocessamento, que é acessar essa memória, as sensações, o que ela significou. As fontes até mencionam o uso de técnicas tipo TRG, terapia de reprocessamento generativo, para ajudar a liberar a carga emocional da memória. E por último? Por fim, a integração, que é dar um novo significado para aquela experiência e para suas consequências na vida da pessoa. O benefício parece ser ter mais clareza, né? De onde vem o padrão e como ele cresceu com o tempo. Exatamente. Joga a luz na origem do padrão. E essa ideia de trazer à luz, que você falou lá no começo com a vulnerabilidade, como isso se liga com a reprogramação que aparece nos textos? Boa conexão. A reprogramação emocional e espiritual é apresentada como o passo seguinte depois de descobrir as coisas. É o processo de, conscientemente, começar a trocar as respostas automáticas, aquelas baseadas no trauma, na dor, por respostas alinhadas com a cura, com a verdade que foi descoberta. Mudar a reação padrão? Isso. Citam Romanos 12.2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E nos materiais, isso envolve passos espirituais práticos como a confissão, que é reconhecer, dar nome ao que estava escondido, a renúncia, declarar que está rompendo com votos antigos, padrões, influências negativas que identificou, e o alinhamento. Alinhamento. É escolher viver a partir da nova identidade que as fontes associam com Cristo, tipo livre, amado, perdoado. É assumir essa nova posição. Então, resumindo um pouco, o que a gente tira disso tudo? Vimos como esses materiais da Janete Menezes colocam essas duas abordagens, emocional e espiritual, não como inimigas, mas como parceiras, para a gente entender nossas lutas internas. Fica clara essa dança entre identificar a dor que a gente sente e investigar as raízes talvez mais profundas, né? O que é fascinante aqui e que as fontes realmente martelam é essa visão de integralidade. A sugestão forte é que uma transformação que dura mesmo talvez peça esse olhar duplo para a nossa história emocional que a gente viveu e para essas dinâmicas espirituais que podem estar por baixo. É um caminho que, pelo que lemos, exige honestidade, coragem para ser vulnerável e uma disposição para essa jornada, né, de descoberta e de realinhamento com o que as fontes definem como a verdade e a identidade espiritual restaurada. Fica a reflexão, então. Fica, né? Como será que essas camadas, a história que a gente viveu e essas influências, que talvez a gente nem perceba, como elas podem estar conversando dentro da gente agora?